Olá, boa tarde, você que acompanha a programação da TV Gazeta. Começa agora mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. Nesse primeiro bloco, a convidada dispensa apresentações, eu já vou direto ao assunto. Vereadora Lene Petecão, prazer recebê-la aqui. Hoje foi um dia importante na Câmara de Vereadores. Vocês apreciaram a segunda parte da reforma administrativa proposta pela prefeita Socorro Nery. A oportunidade, eu sei que você é uma pessoa muito querida, muito ouvida pela população. Isso é uma satisfação muito grande. A gente veio falar um pouco do mandato, né? Porque é uma prática minha fechar o ano e apresentar o mandato em números. Mas vereadora, também vamos falar sobre esse assunto. Por que a senhora votou hoje contra a reforma proposta pela prefeita, sendo que anteriormente a senhora votou a favor? Não, exatamente. Eu achei meio contraditório, porque nós fomos convidados pela prefeita, a oposição, e nós fechamos questão hoje que estava contraditório com o que foi falado para nós, né? O que foi dito, que ia ter uma diminuição de cargos comissionados, e nós achamos aquela postura da prefeita extremamente positiva, a população apoiava isso. Aí ontem, chegou um projeto criando mais 26 cargos comissionados. A gente teve uma conversa entre os pares da oposição e a gente percebeu que é muito mais importante do que criar um cargo, a gente fazer uma votação contra o que vocês consideram gastos excessivos por parte do poder. Exatamente, a gente prefere que ela crie um concurso público. Exatamente, essa é a palavra. Até para efetivar e as políticas públicas sejam efetivada de forma contínua, porque o cargo comissionado um dia sai, as mudanças acontecem naturalmente, que as políticas não podem estacionar dentro do pensamento do A ou do B. Então, só para que o telespectador compreenda o raciocínio, no seu entendimento, e toda a oposição votou assim, a primeira parte da reforma, ela contemplou essa ideia de diminuição de cargos públicos. Exatamente. Essa segunda parte da reforma, que tem a ver com a Fundação Garibaldi Brasil. Exatamente. E essa segunda parte onera o cofre público, cria cargos comissionados. A gente não concorda, a gente acha que ela poderia ter feito um concurso público exatamente para suprir as necessidades, porque é uma junção, né? A priori tinham dito que a junção não ia trazer nenhum prejuízo para a sociedade, como de fato acho que não vai ter. Né? Mas criar cargos comissionados a gente não concorda, a gente prefere acreditar que um concurso público seria mais bacana, adequado, teria aquela pessoa com responsabilidade, com as políticas públicas que elas possam ser mais republicanas, mais republicana, mais contínua. Bom, o ano de 2018 está acabando. O que a senhora destacaria em relação ao que foi feito pelo seu mandato esse ano? Olha, mas eu pediria que a senhora fosse breve, porque aqui o tempo é danado. É danado. O que eu acho interessante é porque a gente tem uma prática de ir até o bairro. Nós apresentamos no decorrer do ano mais de 3.000 indicações de melhoria de rua. Isso envolve iluminação pública, tapa-buraco, vários serviços que é importante para a população. Você percebe isso aí, que não pode mais ter uma chuvinha que alaga as casas das pessoas. E o nosso pensar é que o político, o vereador, ele é representante da população. E nada mais do que justo você apresentar essas reivindicações que vêm da população, porque eu vou nos bairros, vejo... O que teve de prático? Prático. As ruas, né? Tapa-buraco, aí nós indicamos 3.000 indicações, mas nós só fomos atendidos tipo 10% das indicações. Então é isso que eu digo. Indicações é o pedido que o vereador faz para o executivo, para o prefeito. Exatamente, para o prefeito. E quem tem os instrumentos para fazer é a prefeitura, né? Ela que tem os carros, ela que tem os homens que trabalham, que estão as pessoas preparadas para fazer. Nós somos só apenas um elo, né? Vereadora, a senhora, por mais que se esforce, a senhora pertence a um poder que hoje faz parte de uma rotina complicada na política regional. A Câmara de Vereadores teve um vereador colega seu que estava praticamente foragido. O presidente da Câmara de Vereadores hoje está preso. Então, de que forma isso impacta no seu mandato? Olha, em nada. Primeiro,
porque essas situações que acontecem são isoladas. Cada um é dono do seu mandato, da sua consciência e dos seus comportamentos. Mas isso para a classe política é ruim, não é bom, mas eu sempre fiz a defesa de que o que é certo, o que é errado, que seja punido pelo seu erro. E a gente tem que se comportar assim. A senhora se posicionou na tribuna da Câmara de Vereadores em relação às posturas dos seus amigos que estão com essa relação, digamos, complicada com a justiça? Eu me posicionei assim, diante do respeito que a nossa casa, que aquilo não foi com os vereadores, foi exatamente com o presidente, né? Não foi com os vereadores nem com a Câmara. A gente se posiciona em defesa da casa. A casa ali, nós temos 17 vereadores, cada um tem seus pensamentos, cada um tem suas ideologias, a gente respeita o posicionamento de cada um. Eu, sinceramente, sempre defendo a casa na qual eu trabalho e protejo nesse sentido. Tudo bem que a senhora defenda a casa, afinal de contas, a senhora faz parte dela. Agora, não criticar o colega nessas condições, a senhora tem um entendimento de que isso é algo que atenta contra o companheirismo, seria pouco companheiro de sua parte? Não, a gente não... Tanto é que ontem a maioria dos vereadores... Eu cheguei atrasado, porque eu estava dando uma entrevista na hora que aconteceu o incidente, eu não estava na Câmara, né? Outros colegas se posicionaram, porque estavam lá presentes. Foram parabenizar a Polícia Federal e que é o nosso papel. Acho que nós temos que dar crédito, sim. Quando tem algo ser investigado, a gente tem que dar total apoio para as investigações. Agora, colocar juízos de valor numa investigação, eu não faço isso, até não porque... Em respeito à própria investigação. Exatamente, não é que eu seja contra ou a favor, eu não estava lá no momento, mas digo que a Polícia Federal tem todo o nosso respeito e eu acho que ela tem que fazer isso mesmo, não só a Câmara, como todos os órgãos públicos têm que ser investigados quando, porventura, tiver alguma dúvida em relação a isso. Vereadora, tem aqui uma pergunta do internauta, ele fala assim, pergunta para a vereadora Lene Petecão, os presidentes de bairro foram chamados de oportunistas na semana passada, quando lutavam pela permanência da Secretaria Municipal de Articulação Comunitária. E não havia ninguém ali pedindo emprego, ele está fazendo a defesa dos líderes comunitários. E agora, quem são os oportunistas? Ele está aqui questionando a postura de alguns vereadores e esse entendimento de que a defesa de uma estrutura da prefeitura que fazia a defesa das lideranças comunitárias, essa defesa é genuína e precisaria ter uma consequência. Eu acho assim, eles agiram corretamente. Quem? Os líderes comunitários, eles foram procurar a prefeita, porque os cargos lá na qual eles estavam lotados nessa secretaria... Na Secretaria de Articulação Comunitária pertence à prefeitura. Nós, como vereadores, a gente não pode dizer que sim, que não, porque a prefeita nos convidou para a gente falar sobre uma reforma e nós concordamos com a reforma, porque enxuga a folha, ia sobrar mais recursos, mais de 10 milhões, para você exatamente aplicar nas obras afins, que são os serviços que a população precisa. Ter votado pela reforma na primeira etapa, de certa forma, não é ter sido contra a Secretaria de Articulação Comunitária? Não, porque foi quem apresentou o projeto de reforma não fomos nós, veio do Executivo. E nós concordamos por a gente entender que tinha algumas situações que realmente era cabide de emprego, tipo assim. Uhum. E a gente acha que tem algumas situações que é possível a gente fazer essa defesa da população, que são 17 vereadores, e que levo diariamente, um exemplo disso eu apresento em um ano 3.000 indicações, levando o que a população precisa para a Câmara de Vereadores, né? E mostrando para o Executivo onde precisa melhorar, né? E... Na área de transporte público, vereadora, que é um dos grandes gargalos. Exato. A senhora... eu votei contra o aumento da passagem, fui a favor do retorno dos cobradores de ônibus, por entender que é um trabalhador que, ao meu ver, precisa dentro do serviço que é ofertado para a população, porque um motorista de ônibus não pode dirigir e passar troco. Isso eu acho que coloca em risco a população de Rio Branco. Qual o entendimento a respeito desse assunto, sobre esse trabalho, acúmulo de função? Qual é o entendimento que vocês têm lá a respeito disso?
Olha, eu acho assim, você dirigir e passa troco e receber dinheiro e coloca em risco a população, primeiramente, e segundo, que atrasa o serviço que é ofertado para a população já não é de boa qualidade. Eu ando de ônibus não porque eu preciso andar de ônibus, porque eu tenho meu carro, mas para fiscalizar esse serviço que é ofertado para a população. Pasme, quando a gente entra num coletivo, não tem ninguém que seja favorável a esse serviço que é ofertado. É um ônibus sujo, é um ônibus quebrado, é um ônibus que às vezes falta combustível, é aquelas pessoas que ficam. Um exemplo disso, eu fui lá para o terminal lá da Cidade do Povo, tem gente que fica mais de 1 hora esperando um coletivo que ainda vem lá do Liberdade. Então, eu não posso concordar com isso. Se era para melhorar o serviço, não melhorou em nada. E aumentou-se a passagem. Então, não concordo com as duas pautas. E ano que vem você conta a isenção para esse transporte público que eles pedem todo ano. Contra a isenção das empresas que elas pedem para melhorar o serviço. Então, já estou de antemão avisando para a população que fui contrária, porque compreendo que o serviço ofertado não é de boa qualidade e aos olhos de quem usa o serviço, utiliza, eu converso com as pessoas que utilizam. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Pergunta para a vereadora Lene Petecão se ela é a favor de não ter nenhum guarda na frente das escolas públicas. Ele está falando a respeito da segurança pública, a relação com o policiamento escolar, a presença das forças de segurança ali no ambiente escolar. Como é que a senhora, na condição de vereadora, poderia ajudar para melhorar isso? Sou totalmente a favor da segurança nas escolas. Infelizmente, o Estado não olha com esse olhar. Tanto é que sou amiga de uma escola chamada LP, que é lá no 2º Distrito, onde a gente tem uma seção... Lorival Pinho, né? Lorival Pinho. Por muitas vezes, o policiamento familiar foi chamado para conter algumas situações que não é papel do professor e não é papel da escola fazer, como se diz, defender brigas que tem de facções e às vezes até de grupos que saem de outro bairro para atacar aquele grupo assim. Sou a favor, ainda tem mais. Ano que vem eu quero ver se a gente consegue aprovar na Câmara que a gente possa ter uma polícia comunitária nos bairros e que ele possa atender principalmente as escolas. Mas a senhora tem um estudo de quanto que isso custaria para o município? Justamente, eu acho que é um custo-benefício. A população a todo tempo tem sido atacada. E pode até gastar muito, mas o custo-benefício seria excelente, porque nós teríamos menos despesa nos hospitais, menos despesa nas UPAs, que estão lotadas. Hoje você vê uns hospitais sendo servidos para quê? Só para as facções. A pessoa comum fica lá esperando numa maca, numa cadeira, mas o que acontece? Os hospitais estão sendo lotados só por essas brigas de facções. Você concorda comigo? Em termos. Em parte. Né, porque existem sim problemas relacionados a isso em unidade de saúde. Bom, eu tenho que aproveitar a sua presença aqui no Gazeta Entrevista. Esse sobrenome que a senhora carrega, um sobrenome que nas últimas eleições trouxe 244 mil votos, não é pouca coisa. Verdade. E a senhora repercutiu na Câmara de Vereadores uma fala incisiva criticando o governador eleito Gladson Cameli por não ter, até aquele momento, contemplado o PSD da forma como o PSD acha que deve ser contemplado. Que entendimentos a senhora poderia tornar mais claro para o telespectador? Eu sempre digo, a gente não foi atrás de cargos políticos, nós estamos só reivindicando espaço político, que é muito diferente. Nós construímos, a diferença é você estar atuando dentro da política num projeto que você construiu. É você fazer uma casa e querer morar dentro, é isso. E a minha crítica foi colocando que o nosso partido PSD, ele é um partido muito bem estruturado, nos 22 municípios. E com essa postura, que até agora eu acho que isso já está bem avançado, eu acho que tem que fazer alguns ajustes, mas tenho certeza que o Gladson não vai esquecer de todo o apoio que o PSD deu nos 22 municípios e com a nossa presença diária, de manhã, de tarde e de noite, com a presença do senador Petecão, que demonstrou que é uma liderança nata. Corre o risco do PSD romper com o Gladson
antes da festa começar? Não, de jeito nenhum. Nós construímos, Vai haver um encontro agora que vocês vão refletir sobre. Exatamente. Amanhã nós vamos ter uma reunião no nosso partido, PSD, e nós vamos tratar disso. Mas não tem, nem no meu coração, nem de nenhuma militância, romper com o governo que a gente ajudou a construir, de jeito nenhum. Agora, vereadora... Precisa só fazer ajustes que é necessário em toda e qualquer organização política. Para quem lida com política, essa rotina a respeito da discussão sobre cargos faz parte. Não há nada de ilegítimo nisso. Agora, como fazer parte de um governo, um partido fazer parte de um governo sem cargos? Não, aí porque, deixa eu te explicar. Agora, anteriormente, eu estava conversando com você, a gente faz um alinhamento político com o técnico. A gente tem apresentado os nossos técnicos políticos. Nós somos os políticos, sou eu, sou o Petecão. Algumas pessoas que militam dentro do nosso partido são políticos, mas as pessoas que a gente apresenta para fazer parte dessa organização política na qual o nosso governador foi eleito é técnico. E a gente é enfático a dizer, nós temos um grupo político forte e que precisa que o Gladson tenha esse olhar, mas de uma forma assim... Mas o PSD não atentou para isso, né? O nome que foi apresentado para a Secretaria de Agropecuária não tinha conhecimento técnico. Nós apresentamos 2 nomes, né? Nós apresentamos um técnico e apresentamos um político. Aí ficava a critério do governador. Isso é bem da verdade. Vereadora, eu queria agradecer a sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Espero que o ano de 2019 seja bem produtivo para o seu mandato também. Tá, esse é o desejo da vereadora e agradecer o meu gabinete, né? Porque a gente não faz um mandato, a gente faz um mandato com muitas mãos, com muitos sonhos. Com certeza eu quero aqui agradecer a população de Rio Branco que me credenciaram a fazer isso e todo dia a gente tem somado lá na Câmara. Ontem fiz uma visita aos catralheiros, quero agradecer ao Luiz. E amanhã vai ter coisa boa sobre o catraeiro na Câmara, né? Exatamente, amanhã eu vou fazer um vídeo mostrando a situação que eles vivem. Então a gente vai aonde o povo está. É uma situação que a prefeita tem que ter esse olhar e amanhã nós vamos apresentar. Agradecer a população de Rio Branco e desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Vereadora Helene Petecão sempre está aberta. Eu tenho um canal com um diálogo constante com a população, que é a Helene Petecão, né, no Facebook e na rede social. E que é um dos trabalhos, quero aproveitar o espaço e parabenizar vocês, porque às vezes não dá para a gente chegar em todo canto, mas a gente vê uma demanda aqui do Gazeta e vai lá, olha e fiscaliza e apresenta na Câmara para a prefeita fazer, né? Isso esse mesmo. É o papel dela. Obrigado, vereadora. Bom, próximo bloco a gente vai conversar com o representante da Energisa. Vamos falar a respeito desse reajuste de 21,29%. Não sai daí. Você pode participar aqui do Gazeta Entrevista, ok? Até lá. Então.